Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso quadro Receitas Afetivas aqui no canal do YouTube do Portal A12. Já começo convidando você a seguir o nosso canal, se inscrever aí no nosso canal, curtir os nossos conteúdos, porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Pessoal, nosso convidado de hoje é o irmão Ian. Irmão, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Oi Laís, obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com você, com tantas pessoas que acompanham o Portal A12 para fazer uma receita muito afetiva, muito especial para mim. E olha só, qual receita você vai ensinar o pessoal de casa hoje? Essa receita, na nossa família, Laís, ela tem um nome que é diferente. Chama-se rosca celina, mas outras pessoas conhecem também por outro nome. Mas na minha família é o prato onde a gente espera uma visita, onde a gente acolhe alguém que vem na casa da gente. E a minha mãe até tem um nome muito parecido com o seu, minha mãe se chama Laide e ela sempre faz essa receita pra gente e é uma delícia, todo mundo gosta. É isso que é legal, irmão. Contar pro pessoal mesmo por que a receita é afetiva, né? Que esse é o intuito do nosso quadro, relembrar, né, momentos, às vezes, da infância. Então conta pra gente como vai acontecer a nossa receita aqui hoje, quais os ingredientes a gente vai usar. Basicamente, Laís, se trata de um pão de leite. Esse pãozinho, ele é feito com alguns ingredientes muito simples. Você encontra em qualquer parte, tem em casa. Nós vamos começar então com os ingredientes, o fermento em pó. Aqui eu estou usando aquele de sachê, muito fácil de encontrar. Ovos, 2 colheres de sopa de óleo, né? Os ovos são 3 ovos. Se for caipira, melhor ainda, viu? Dá um gostinho especial, né? Dá um gostinho né? especial. Um copo de leite, pode ser o copo americano, ou depende da quantidade da receita que você vai fazer. Farinha de trigo, geralmente um pouco menos de 1 quilo. Vai depender do ponto da massa, isso é importante falar. E eu já começo com um segredinho. Nós vamos utilizar também o açúcar, margarina para o recheio, só isso. Nós vamos fazer o recheio numa segunda etapa. E também o coco ralado e o leite condensado, que é a cobertura do nosso pãozinho. Depois nós vamos assar, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Só pelos ingredientes a gente já sabe que essa receita vai ficar muito boa. Irmão, já que você já adiantou para o pessoal também, né, que vai ser dividida em 2 etapas aqui a nossa receita hoje, com o que a gente vai começar para fazer essa massa? Nós vamos começar esquentando o leite. Nós vamos começar com o leite e o fermento. É o primeiro ponto. Isso aqui é um segredinho. O leite não pode estar frio, tem que estar morninho. Então nós vamos esquentar o leite e adicionar o fermento. Vamos lá? Vamos lá. Então nós vamos colocar o fermento em pó e vamos, depois que o leite estiver morninho, dissolver esse fermento no leite. Legal. Sem segredo, né? Sem segredo. Depois nós vamos acrescentar então o óleo, vamos acrescentar os ovos e o sal, uma pitadinha de sal, é importante, eu esqueci de falar no começo, mas vai um pouquinho de sal, tá até aqui no cantinho, né? Nós vamos colocar o açúcar, 2 colheres de sopa e uma pitadinha de sal nessa massa. O último passo é a farinha de trigo. É isso que eu ia falar. A gente vai misturar tudo isso, mas eu acho legal porque a maioria das receitas que a gente faz, irmão, o pessoal deixa o fermento por último, né? E nessa receita o fermento vai no começo justamente para diluir ali, porque é um fermento diferente, né? Sabe o que a minha mãe dizia? Que o fermento, ele gosta das coisas quentinhas. Hoje nós estamos num dia frio aqui na região de Aparecida, mas o fermento, para o pão ficar bom, é ideal um dia quente, que aí ele cresce mais, a massa fica mais bonita e fica bem mais macia. Você já ouviu essa história? Uma dica pro pessoal aí de casa. Eu já ouvi a história de que quando o clima realmente está quente, a massa realmente cresce mais. Quando tá frio, o pessoal, até na padaria, né? O pessoal fala, hoje tá frio, o pão tá mais miudinho. Então tem essa história aí do clima com a massa, né? Exatamente. Diz que o fermento, segredinho de mãe, né? Gosta de coisa quentinha, né? Vamos ver se o leite já tá bom aqui? Ó, já tá ótimo, Laís. Nós vamos tirar aqui o leite do forno e já vamos colocar aqui no fermento. Bem simples. Você pode usar qualquer refratário, qualquer recipiente que você tiver na sua casa, não tem problema. Aqui a gente tá usando esse que é de plástico. Depois nós vamos misturar esse fermento até ele ficar completamente diluído.
Irmão, enquanto o senhor mexe aí para diluir, né? Como é a sua história com a cozinha, né? Desde criança o senhor acompanhava a sua mãe na cozinha? Como que começou isso? Ó, a minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Até ela tá acompanhando lá, tenho certeza que ela vai assistir bastante isso daqui. Vai divulgar também. E ainda vai ver se o senhor acertou a receita, né? É, ela tem sempre uma dica dela, né? E ela não faz a receita seguindo o que tá escrito. Ela inventa da cabeça dela e fica bom. Eu já não tenho esse dom, isso aí é talento. É talento, né? Talento. E a minha cunhada, a Thaís, ela gosta muito desse pãozinho. A Thaís é aqui de Guaratinguetá. Ai, pertinho. E ela gosta muito desse pãozinho. Então, toda vez que a Thaís chegava, a minha mãe, vamos fazer o pãozinho pra Thaís com o Jean, né? Que é o meu irmão. Aí a gente sentava lá pra fazer o pãozinho. Claro que a parte mais difícil ficava com ela, né? Eu só ajudava no recheio, que é a parte mais fácil. Que é a parte mais fácil, enrolar e o recheio só. Enrolar e o recheio. Muito bem, agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Vamos começar pelas 2 colheres de óleo. Aqui a gente já deixou separadinho, né, Laís? A gente já deixou tudo separadinho já para facilitar mesmo, né, irmão? Exatamente. Na sua casa é uma boa dica para você ter essa organização na cozinha, Exato. né? Vamos acrescentar os ovos. Muito bem, 3 ovos. Aqui os ovos são da nossa comunidade Irmão Bento, são ovos caipiras também, as galinhas estão aqui, né? E como a gente falou lá no começo, né? O ovo caipira, ele dá um sabor diferente para as receitas, né? Exatamente. Aí a gente vai misturar tudo isso daqui. É bem simples, não tem segredo nesse estágio aqui da nossa receita. Até ficar mais ou menos homogêneo, viu, Laís? Legal. A dica para você que está em casa. E depois, qual que é o próximo ingrediente já para eu me preparando aqui? Então, nós vamos colocar o açúcar. O açúcar? O próximo ingrediente. Senão, o pão não fica com aquele sabor gostoso, Gostosinho, né? Exatamente. Por mais que tenha cobertura recheio, a massa também tem que ficar docinha, né? Tem que ter uma constância dos ingredientes, né? Eles têm que combinar entre si. Sim. Receita é ciência, né, Laís? A gente É verdade. sabe que receita tem toda uma ciência envolvida. Se você erra uma coisinha, você perde o resultado final depois. Exatamente. Então, o açúcar não pode faltar. E eu já esqueci de pôr o açúcar, porque eu sempre sou muito atrapalhado na cozinha. E não ficou bom, tenho certeza. Não ficou docinho. Mas aí não deu certo também, né? Então, a gente precisa fazer. Até eu queria contar pra você uma história. A minha mãe sempre tem uma receita diferente. Ela faz muita coisa. Ela faz rosquinha da titia. Tem os nomes especiais, né? Até eu não sei por que esse pão se chama rosca celina, né? Não sei de onde veio esse nome. Muitos conhecem como rosca húngara, etc. Já é legal, irmão, a gente falar pro pessoal de casa, deixar aqui nos comentários como que eles conhecem essa receita aí na região deles, né? Exatamente. Cada região tem o seu nome, né? Sim. Lá pra nós é rosca celina. A minha avó Nina também fazia muito bem, né? E a minha mãe um dia foi fazer um bolo e pediu pra eu fazer o recheio pra ela. Você não sabe o que eu fui arrumar. Gente, não façam isso em casa, viu? Eu peguei um creme de leite e misturei com suco de limão, né? O caldinho do limão. Claro que deu errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Ela vai lembrar dessa história, ela sabe. E a sua mãe, ficou brava ou riu? Ela riu, porque brava não adianta, né? Não vai adiantar, já foi, né? Já foi. Muito bem, já tá mais ou menos homogêneo. Aí nós vamos colocar uma pitadinha de sal, tá? Uma pitadinha, pouquinho de sal. Não sei o porquê também, deve ser algum segredinho. Deve ser algum massa, segredinho, né? Minha mãe nunca falou. Não vou colocar muito não, pra não desequilibrar aqui, né? Vamos lá. Muito bem, Laís. Ó, tá bem homogêneo, você pode ver, né? Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto. Dá uma olhadinha mais de perto. Muito bem. Aí nós vamos acrescentar agora a farinha de trigo, tá bom? Legal. As farinhas a gente vai colocando aos poucos. Aos poucos? Até ela ficar... Não precisa de batedeira, nem nada, né, gente? Vamos lá. A gente vai colocando aos poucos até a massa chegar numa consistência, tem um pontinho pra ela, que é de não pregar nas mãos. Nós vamos colocando aos pouquinhos, vamos mexendo. Tem um segredinho também para não empelotar, né? E agora é sentir mesmo como que a massa vai acontecendo, né? Exatamente. Mas é bem fácil, né, Laís? É bem fácil. Eu tô vendo aqui que não tem muito segredo mesmo, assim, de difícil, né, essa receita. Exato. É bem tranquila. Vamos usar mais farinha de trigo, Eu vou Laís. pegar aqui com a nossa produção. Isso aí.
vai falando que com a minha altura eu não tô enxergando muito a massa. Não, pode colocar bem ainda, que a gente ainda vai. Tá dando certo, gente. Laís, depois nós vamos ter que colocar a mão na massa, viu? Tudo bem. Já vim preparada pra mão na massa hoje. Ó, ela já começou a ficar mais encorpada, você tá vendo? A gente brinca assim, né? A massa mais assim, espessa, mas ela ainda não tá no pontinho dela, porque você pode ver que ela ainda tá meio mole, né? Tá, vai grudar então, na mão, né? Vai grudar na mão. Então a gente vai fazer o quê? Vai colocar mais farinha. Trigo. Isso, mais farinha de trigo. Muito bem. Vai colocando a farinha sempre devagarzinho, pessoal aí de casa, né? Pra não correr o risco de ficar aquelas Perdeu o pelotas, ponto também, né? Perdeu o ponto. Depois nós vamos dar uma sovadinha nessa massa e aí ela vai ter que descansar, né? A massa também descansa, gente, né? E o fato de descansar, que é o segredo para ela crescer, né, irmão? Fica um pãozinho bem fofinho, né? Você sabe que é a primeira vez que eu tô fazendo sozinho, né? Ainda corre o risco, olha lá, hein? Essa é a prova para ver se vai dar tudo certo, irmão. Ó, agora nós vamos tirar a massa desse recipiente e vamos colocar no balcão pra gente dar uma sovadinha. Agora vai entrar a parte da mão, né? Vamos lá? Vamos preparar o balcão aqui, ó. Já deixamos tudo. Vou pedir pra você jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui. Deixa eu pegar pra você que facilita. Hoje você vai colocar a mão na massa, Laís. Vamos ver. Será que eu levo jeito? Claro que leva. Tá ótimo, Laís. Vamos dar uma esparramadinha aqui, ó. Essa menina tem que falar, né? Vamos esparramar essa farinha aqui no balcão. E agora nós vamos colocar a massa aqui em cima, tá? Olha só a consistência dela, já tá ficando bonita, né? Já tá bonita. Mas ainda precisa de mais farinha. Nós vamos acrescentar mais logo mais. Tá vendo que ela ainda tá grudando, ó? Sim. Não tá no ponto ainda. Mas agora a gente vai colocando a farinha aqui mesmo, já espalhando, né? Isso. Eu vou até trazer a farinha mais pra perto, irmão. Isso aí, Laís. Eu falei, será que tá certo? Será que era esse o ponto? Olá, deixa eu voltar. Aproveitar toda essa massinha aqui, ó. O pessoal aqui só tá rindo de mim, né, Laís? Que eu tô pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas vai. Já deu certo, gente. A gente se garante, né? Nossa Senhora tá intercedendo. Com certeza. Esse mês de maio também é um mês especial pra gente trazer um pouco das nossas mães, né? Sim. E aqui tem muito da minha mãe. Eu tô vendo ela aqui fazendo, viu? Isso que é especial, então, né? Justamente. Pode colocar mais farinha, ó. Justamente o que a gente falou lá no começo, né? Aí, tá ótimo, Laís. Vou pedir pra você tirar esse potinho aqui pra mim. Vou tirar pra dar mais espaço, né? Agora vai ter que sovar a massa. Ó, tá bem grudentinha ainda, né? Então a gente vai... Ó, ainda tá grudando nas mãos, tá vendo? Sim, mas então... a gente vai esperar um pouquinho. Primeiro eu vou misturando aqui até ela dar o pontinho, ó. Viu? Tá vendo? Sim. Não tá no ponto ainda. Isso aqui você vai observando em casa quando você for fazer, né? Pode colocar mais farinha. E é o bom que, como é nas próprias mãos, ótimo. A gente já vai sentindo ali, né? É diferente de estar na colher mexendo, que você não vai sentir se tá grudando ou não. Exatamente. Ó, tá bem grudentinha. Pode colocar mais farinha, mas... Então, a farinha não tem uma quantidade específica. Você reserva 1 quilo e pode ser que use um pouquinho menos, tá? Devagarzinho você vai sentindo. E o legal é que essa parte de sovar, irmão, igual eu tô colocando aqui o trigo, e o senhor fazia isso para sua mãe também, é o momento ali de compartilhar mesmo, fazer em família, né? Para justamente criar essas memórias afetivas. Exatamente. Mais farinha, Laís. Você vai percebendo devagarzinho a massa ficando, né, no pontinho dela. Não, peraí, vamos tentar. Socorro! Eu tô nervosa, esse negócio na minha mão. Gente, vocês nunca tiveram um convidado tão engraçado, né? Laís, tá quase chegando, ó, tá vendo? Já começou a despregar das minhas mãos Já aqui. começou. Tá quase, hein, gente?
Pão fica feio no começo, mas depois... Depois fica bonito e fica bom, né? Fica bom, exatamente. E é o que todo mundo fala de massa. Massa você tem que ter ali a paciência e a força no braço para mexer mesmo. Para mexer, exatamente. Nossa, o que será que a minha mãe tá pensando lá, hein, Laís? Ela deve estar... Ó, você tá vendo que já começou, ó? Já começou a despregar das minhas mãos, então tá quase chegando o ponto. Agora a gente vai dar mais uma sovadinha nessa massa, né? E a gente vai analisando se vai precisar de mais farinha ou não. Tá ótimo. O pessoal aqui, gente, do A12 tá rindo tanto de mim, que eu falando assim, Jesus, essa massa, será que vai dar certo? Tá me dando nervoso, mas tá indo bem, né, Mas Laís? tá no caminho, irmão, tá no caminho. A Laís disse que a mãe dela também faz pão, né, Laís? Faz pão. E é assim, o processo é assim. Como que é o nome da sua mãe? Érica. Ô, dona Érica, ó, a Laís tá uma cozinheira de mão cheia, que eu acho que eu vou contratar ela. A gente vai fazer uma padaria aqui. Vamos abrir uma padaria? Vamos abrir, a gente tá dando muito certo. E olha que quando eu era mais nova, eu só ajudava minha mãe igual você ajudava sua mãe. Colocando trigo ali no apoio moral. A parte mais difícil a gente deixa pra elas e a mais fácil a gente faz, né? Exato. A gente não é bobo, né, Laís? Exatamente. Mas crianças, ajudem suas mães. Ajudem suas mães. Ó, Laís, já começou a soltar da minha mão, tá vendo, ó? Então, devagarzinho, você vai tirando. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Tem a massa. Carinho com a massa. Carinho com a massa, né? Tem que tratar bem essa massa pra ela ficar bonita. E depois ainda deixar descansar. Ela é uma massa bem folgada, você não acha? Brincadeira, viu, gente? A gente gosta muito. Ó, acho que nem vai precisar de mais farinha. A gente só vai dar uma sovadinha agora, bem boa aqui nela, né? Fica uns pedacinhos aqui que sempre gruda um pouquinho. Tô pensando depois é pra limpar aqui, né, Jesus? Depois a gente vai ter que limpar tudo isso aqui, hein? Ó, tá dando certo, viu? Eu tô falando aqui pra produtora, viu, Ana? Tá dando certo. Produtora, calma que o resultado vai ficar bom. Vai ficar bom. Ó, pode colocar mais só um pouquinho de farinha, que ainda deu uma... Mais um pouquinho só, mais um pouquinho. Aí, ótimo. Mais aqui em cima, né? Pra gente... Ó, agora é só sovar ela, né? Tá bonito. A Ana tá achando bonito agora. Agora a gente ganhou confiança, né, irmão? Ela no começo, né? Não, tô falando, agora a gente aqui ganhou confiança. A minha mãe falou assim pra mim, Laís, não caprichar muito na farinha não, senão fica duro. Senão fica seco. Fica seco. E eu já pus mais aqui, desobedeci agora, hein, gente? Agora tem que rezar. Tem que rezar. Agora tem que rezar, já fazer um convite pro pessoal acompanhar o terço do A12. Exato, a massa. É verdade, o terço do A12 toda segunda-feira, tô lá com vocês, viu, gente? Reza o terço também, a gente reza, cozinha, né? Faz de tudo. Lá na Aparecida ao vivo, né? Exatamente. Ó, Laís, parece que deu certo, né? Eu queria perguntar pra minha mãe agora, será que deu certo, mãe? Vamos dar uma ligadinha em vídeo pra ela. Depois a gente pode tentar, né? Já não tá pregando mais na minha mão, certo? Certo. Vou dar mais uma sovadinha pra garantir. Pra garantir, né? Pra Vamos garantir. fazer mais um carinho nela. Senão essa massa reclama da falta de sova depois, né? Eu já até separei um potinho aqui, irmão, pra gente deixar ela descansando. Tá certo. Ó, aqui tem uma farinha, né? Aproveita que tá aqui, né? Irmão, tem tempo pra massa descansar ou você... Uma hora, Laís. Uma hora? Uma hora ela vai ficar descansando, né? Aí seria interessante, nós provisoriamente vamos colocar aqui, mas depois a gente vai arrumar um lugarzinho pra ela, porque ela vai crescer, né? O fermento, espero, vai fazer o efeito dele. Tem que crescer. Tem que crescer, né, irmão? Essa massa rende, viu, gente? Ela parece ser pequenininha assim, mas é que vocês não viram ainda o tanto que ela cresce. É cerca de uma hora, mais ou menos, ela já tá no ponto certinho pra gente poder abrir e rechear ela. Combinado? Combinado. Então lá, vamos dar mais uma apertadinha nela, ó. Ficou uma massinha diferente, né? Ficou. Levinha e tal, pequenininha. Nós vamos colocá-la agora para descansar e vamos aguardar, então, uma hora até ela crescer direitinho. Então Bom? vamos colocar aqui Isso. e deixar ela descansando. Muito bem. Deixa ela em paz. Você pode cobrir ela, deixar ela num cantinho. Esquece dela por um tempinho, né? Depois a gente volta para tentar continuar a receita, né?
Então a gente vai aguardar aqui a massa descansando e já já a gente volta para também continuar com o recheio desse pão. Pessoal, a massa já cresceu, né, irmão? E agora a gente vai para a segunda etapa da receita? Isso, a segunda etapa nós vamos rechear essa massa. O recheio é bem simples, nós só vamos usar 2 ingredientes, a margarina e o açúcar. Parece que vai ficar ruim, mas não fica não, viu? Fica muito bom. É. Vamos então, Laís, colocar um pouquinho de farinha de trigo na nossa bancada novamente. Vou pedir para você, por favor, pode colocar um pouquinho e espalhar aí. Mas bem pouquinho, não precisa ser muito, porque a nossa massa já tá cheia de farinha. Assim? E mais espalha? Isso, tá ótimo. Agora a gente vai espalhar, porque nós vamos abrir essa massa aqui em cima da nossa bancadinha, né? Então a massa, ela fica já um pouquinho maior do que aquela hora. Eu vou pegar ela aqui com cuidado, né? Isso. E agora nós vamos dar mais umas apertadinhas nela, ó. Para que ela fique mais homogênea o possível. Sim. Né? A farinha é importante aqui para ela não grudar na pedra, na bancada, né? Bancada. Isso é interessante você fazer na sua casa, numa bancada ou numa mesa de madeira, né? Sim. Que não tenha, assim, furinhos ou fissuras. Para não entrar a massa, né? Ó, a massa ficou bonita, Laís, né? Ficou bonita, irmão. Olha parece só. aquela do começo, né? Nem parece aquela que a gente estava misturando. Muito bem. Ainda. Agora eu já dei uma pequena sovadinha nela, nós vamos abrir essa massa com um rolo, né? Aqui Vou tem só que colocar esse aqui daquele lado pra Isso. gente não fazer um tem acidente. que ter um pouquinho de força, né? Seria bom também jogar um pouquinho de farinha sobre o rolo na hora que você for abrir, né? É assim mesmo, viu, gente? Tem que ter força aqui. Quer que eu jogue um pouquinho de Pode trigo aí? jogar um pouquinho de trigo, mas bem pouquinho. Eu vou jogar com a mão, então, pra não ter perigo de cair Exato. muito. Assim? Isso. Agora a gente vai dando uma aberturazinha nela aqui, ó. Tratar essa massa sempre com carinho, né? Com carinho, né? Desde o começo a Tudo gente com tá carinho. tratando ela com carinho. Tudo com carinho. Então nós vamos tentar abrir ela o máximo que a gente conseguir, né? Vamos lá. Muito bem, Laís. Agora a gente já esticou a nossa massa, abriu ela perfeitamente, né? E agora eu recheio. Agora o recheio. Vou pedir a sua ajuda. Vou deixar o rolinho aqui. Como é o recheio? Nós só vamos bater essa na mão mesmo, não precisa de nenhum equipamento, né? 4 colheres de sopa, geralmente rasas, de margarina. Vou colocar aqui, a Laís vai me ajudar depois com a outra colherzinha lá, né? Então a gente tá colocando aqui a margarina. E por fim, 2 colherinhas de açúcar, certo? Certo. Um recheio bem simples, né? 1, 2. Agora você pega aquela outra colherzinha ali, isso. E eu vou pedir pra você misturar isso, bater, como se estivesse batendo. Assim? Isso, muito bem. Até ficar bem homogêneo. O segredo na cozinha é deixar as massas homogêneas, né? Irmão, é assim que tem que ficar? Isso, tá bem Parecendo um homogêneo. creminho. Parecendo um creminho, exatamente. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este recheinho aqui e vamos espalhar nessa massa. Muito fácil, né? Muito fácil. Qualquer um faz, ó. Até eu tô fazendo e olha que eu nem sou de cozinhar muito. Aqui a gente tem essa colher que é muito boa, né? Parece uma espátula, ajuda, facilita o trabalho, né? Ó, até caiu ali. Ó, garanto que a sua mãe vai ficar orgulhosa, hein? Assim eu espero, viu, Laís? Então vamos espalhá-la assim, ó, sobre a massa, né? Aqui o ideal é a gente tentar espalhar o máximo que a gente conseguir. Isso.
cheirinho de mãe, parece pra mim, viu? É isso que é receita afetiva, né? Quando a gente sente o cheirinho, já lembra da pessoa, querida, né? Isso é muito bom numa receita afetiva. Que nós tenhamos sempre na vida receitas afetivas. As pessoas que nós amamos, né? Lembro também da minha avó Nina, faz tanto tempo. Ela faleceu, já tem quase 10 anos, né? E também eu lembrava dela fazendo essa receitinha. Então, pra mim é muito especial. Esse era o momento, Laís, que eu fazia, né? De passar. Que então é o mais aqui fácil, já gente? sabe. É o mais fácil. Tanto com a minha mãe, quanto com a minha avó Nina, a gente fazia assim. Esse momento era o meu. Só que eu não deixei pra você, porque é o meu preferido. Era o meu momento lá, ajudando, né? E essa receitinha, muita gente da família gosta, né? Tenho certeza que todos vão lembrar com muito carinho. Ótimo, Laís. Muito bem. Agora nós vamos enrolar essa massa. Como se fosse um caracolzinho, né? Então agora, qual o segredo? Não tem segredo. Não tem segredo, só enrolar. Só enrolar. Como se fosse um caracol. Vamos lá. Vou começar do lado de cá, que tá mais fácil. Ó, bem tranquilo, viu? Laís, muito bem. Agora nós já fizemos a parte do recheio, já enrolamos o nosso pãozinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar. Aqui eu já me adiantei e tirei as sombrinhas que ficam do lado, porque a apresentação também é tudo, né? Pra ficar também conta, né? Bem bonito, né? Faça uma apresentação bonita. Cativa a gente, Cativa. Né? Então vou tirar essa parte aqui, ó, do fundinho, certo? Que são as sobrinhas da massa, né? Pra não ficar muito... assim, um pão mais deformado, para ele ficar mais bonitinho. E aí nós vamos cortar os pedacinhos do nosso pãozinho, ó. Muito bem. Olha que bonitinho que fica. E aí nós vamos colocar eles em pezinhos, assim, dentro da forma, ó. Vamos colocar no cantinho para que eles não possam cair, né? Sim. E realmente fica muito bonitinho, né? Parece até uma flor. Exato. Parece uma flor. No finalzinho, quando ele já estiver assado, bonitinho, aí nós vamos fazer a cobertura com o leite condensado. A cobertura fica no final mesmo, depois que ele já tá assado. Lembrando, gente, que essa forminha, a Laís já untou ela, já colocou um pouquinho de óleo, né, Laís? De margarina e trigo. Como a gente vai fazer um bolo, a gente sempre coloca para que não grude. Então, a Laís já adiantou esse processo para nós, né? Isso. Ó, esse aqui ficou grande, hein, Laís? A gente achou que ia ficar pequenininho, né? Quem vai ficar com o maior, né? Quem vai ficar com o maior. Essa receita, eu tava até conversando aqui com a Dona Val, que é a nossa cozinheira aqui da comunidade. A Dona Val falou assim, que ela conhece por rosca húngara, né? Não sei se a Ana que ouviu ela falar. E essa rosquinha, essa rosca húngara, quando você for assar ela, né, ela fica assim muito grande na forma, porque ela vai crescer uma segunda vez. Então nós vamos colocar na forma e deixar ela descansar mais um pouquinho. Então você vê aí o tamanho da sua receita, se você quiser dobrar a receita também dá pra fazer. Dá pra fazer, né? Então fica bem tranquilo. Até queria agradecer a Dona Val, que arrumou com tanto carinho pra gente, né? Dona Val aqui da nossa comunidade. Ela arrumou com carinho, preparou o avental pro irmão. Exato, o avental, né? A gente caprichou muito no recheio, eu acho, viu? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Quanto mais recheio, melhor. Melhor. É mais ou menos assim, uns 2 dedinhos que você vai tirar aqui da massa, né? Por pãozinho, ó. Ficou uma massa mais amarelinha porque o nosso ovo é caipira, isso ajuda também. Ajuda, né? dá uma corzinha diferente, né? Exato. Irmão, a gente vai deixar a massa descansando e o forno já tem que ser pré-aquecido. Como Exato, que Laís. funciona essa parte? O forno é bom que ele esteja já pré-aquecido para que a gente coloque cerca de meia horinha, ela já vai estar assada. E você na sua casa, você regula o forno conforme o tempo que você precisa. Tem forno que demora mais, tem forno que não, então o nosso aqui é bem rapidinho. Sim. Então a gente vai colocar por meia hora, né? Mas a gente tem que deixar essa massa, lembrando mais uma vez, descansar mais um pouquinho, tá bom?
Até que eu tô prendado, né, Laís? Tá Ó, bem prendado, já tá sabendo de tudo, Exato. todos os esquemas. Vamos deixar essa massinha agora na forma descansar. A nossa aqui rendeu quantos pães? 7, né? 7. 7 pães. Mas se você quiser dobrar a receita também, você pode fazer mais na sua casa. Aí você aumenta a quantidade de ovos, a quantidade dos ingredientes para você ter mais pães. Combinado? Ainda teve as 2 sobrinhas. Vamos amassar elas Vamos também? assar elas também, né? Vamos, a gente não vai desperdiçar, Vamos né? desperdiçar. Muito bem. Vamos deixar ela descansando agora. E já que a gente volta para colocá-la no forno e depois experimentar. Pessoal, a massa já cresceu mais um pouco, já descansou mais um pouco, né, irmão? É. E agora é ir pro forno? Agora nós vamos colocá-la no forno para ela ficar assada, bonitinha. Tem uma textura mais consistente também pra gente provar, que é a melhor parte, né, Laís? A melhor parte, eu não vejo a hora. 30 minutos, né? 30 minutos no forno, depende, claro, do forno de cada pessoa, né? Aqui a gente tá usando um forno que já é um pouquinho diferente, né? Mas vai dar tudo certo, vamos na fé, né? Vamos. Vamos lá, colocar no forno agora. A gente já deixou ele pré-aquecido, né, Laís? Isso mesmo, a gente deixou pré-aquecido e agora é só esperar. Muito bem. Fechou o forno. Esperar 30 minutinhos, logo a gente volta com o pãozinho pronto, se Deus quiser. É isso aí, Laís. Então, gente, agora já deu o prazo para nós retirarmos do forno o nosso pãozinho. Vamos lá? Vamos juntos. Será que deu certo? Ai, 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 hein? Laís do céu. Olha que ficou bonito, gente. Ficou muito bonito, irmão. Vamos deixar ele aqui no cantinho. Então, gente, o nosso pão já deu certo, a rosca celina. Agora, a gente vai fazer a parte mais especial, que é a cobertura. A Laís já adiantou aqui o processo pra gente. Ela pegou o coco ralado, né, Laís? Colocou um pouquinho de água, hidratou esse coco, fez tipo uma papinha de coco. Fiquei com a parte fácil. Essa é a parte fácil, realmente. Ficou assim, pra gente colocar em cima, porque o coco seco não cai muito bem. Então, quanto mais hidratado ele tiver, um pouquinho melhor, né? Então, vamos lá, Laís? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o pãozinho nos pratinhos e a gente vai confeitar em Tá seguida, ótimo. tá bom? Aí você prepara tudo já depois, né? Vou pegar aqui com um garfinho. Opa! Tá quente aqui, hein, Laís? E cuidado, irmão. Olha Muito que eu bem. já queimei a boca em outra receita, viu? Já queimou? Já. Aí você dá uma soltadinha neles, ó. Será que deu certo, mãe? A minha mãe tá acompanhando lá. Ela falou assim que eu acho que eu pus pouco fermento, né? Eu acho que tá ok, viu? Eu Vamos acho que testar. tá bom. Muito O bem. importante é o resultado, o gosto. Melhor parte. Vamos pegar uma colherzinha agora. Pode até ser uma colher maior. Vou pegar uma aqui, ó. Uma colherzinha de sopa. E a gente vai colocar o leite condensado por cima, tá bom? Tá ótimo. Bem simples. Né? Então agora nós vamos colocar o coco ralado por cima. Aí você pode colocar conforme a quantidade que você achar melhor. Tem gente que gosta de pouquinho, eu gosto de bastante coco, né? Eu também. Olha que bonitinho que ficou, né? Ficou muito Esse bonitinho. ficou ainda mais bonito. E depois é só saborear, né, Laís? Depois a gente já vai experimentar e vai contar pra vocês como que ficou, se tá aprovada a receita do irmão. Isso aí. Pessoal, já estamos com a receita do irmão aqui pronta. Ficou muito bonita e agora a gente vai saber, né, irmão, se ficou gostosa também. Agora é a prova de fogo, né, Laís? Bora Agora é lá. a prova de fogo. Antes, eu já quero lembrar você de se inscrever no canal, deixar seus comentários. Como a gente disse lá no começo, se você conhece por outro nome aí na sua região, você pode comentar e falar pra gente como você conhece, se você já fez ou se você vai fazer essa receita. Vamos experimentar, irmão? Bora lá.
Irmão, ficou muito boa a sua receita. Uma delícia, né? Sua mãe vai aprovar também, viu? Tenho certeza. Com certeza, com certeza. E você aí de casa também. Se fizer, conta pra gente, como a Laís já disse, né? Vamos juntos na rosca Celina agora. Isso mesmo. Irmão, quero agradecer por ter topado participar aqui do nosso quadro, né? O senhor que disse que não é muito familiarizado com a cozinha, mas arriscou aqui com a gente para trazer essa receita afetiva, então a gente agradece de coração. Bom, eu que agradeço o carinho de vocês, de todo o Portal A12 também, e de você aí de casa que sempre nos acompanha, gosta de acompanhar as receitas afetivas, né? E se fizer, já sabe, nós estamos aqui esperando para saber, né? Marca a gente, coloca aí hashtag receitas afetivas. A gente vai ficando por aqui, a gente vai terminar de comer essa receita. A gente espera você também para assistir os próximos episódios. Até mais, fiquem com Deus. Tchau!